entre o domingo. Deverá permanecer colocada. A vossa serva, Senhor, exulta de alegria, exulta de alegria, com a vossa salvação. A vossa serva, Senhor, exulta de alegria, exulta de alegria, com a vossa salvação. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Detiveram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém. A vossa serva, Senhor, exulta de alegria, exulta de alegria, com a vossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos irmãos, celebramos hoje a missa da memória de Santa Isabel da Hungria, que foi uma rainha que dedicou a sua vida ao cuidado pelos pobres, vendo neles Jesus Cristo, nosso irmão. E ao aproximarmos do altar, também queremos encontrar-nos com Cristo, nosso irmão que nos dá a vida. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós.
Deus. Senhor, que desta Santa Isabel da Hungria o dom de conhecer e venerar a Cristo nos pobres, concedei-nos por sua intercessão a graça de servirmos com caridade sem limites os pobres e os atribulados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, ouvi o Senhor que me dizia: ao anjo da igreja de Sardes escreve: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. És considerado vivo, mas estás morto. Desperta e reanima esses restos de vida moribunda, pois verifico que as tuas obras não são perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembra-te como aceitaste a palavra que ouviste, guarda-a e arrepende-te. Se não despertares, virei como ladrão, sem que saibas a hora em que virei ao teu encontro. Todavia, tens em Sardes algumas pessoas que não mancharam as suas vestes. Elas me acompanharão, vestidas de branco, porque são dignas. O vencedor será revestido de vestes brancas. Não apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecê-lo-ei diante de meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio das criaturas de Deus. Conheço as tuas obras, não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. Mas porque és morno, isto é, nem frio nem quente, estou quase a vomitar-te da minha boca. Tu dizes: sou rico, tenho fortuna e não preciso de nada. E não sabes que és infeliz, pobre, cego e nu? Aconselho-te a comprar de mim ouro purificado pelo fogo para te enriqueceres, roupas brancas para te cobrires e ocultares a tua vergonhosa nudez, e colírio para ungires os olhos e recuperares a vista. Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Sê zeloso e arrepende-te. Eu estou à porta e chamo. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor falo-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu também fui vencedor e estou assentado com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
vencedor sentar-se-á comigo no meu trono. O vencedor sentar-se-á comigo no meu trono. O que vive sem mancha e pratica a justiça e diz a verdade que tem no seu coração e guarda a sua língua da calúnia. O vencedor sentar-se-á comigo no meu trono. O que não faz mal ao seu próximo, nem ultraja o seu semelhante. O que tem por desprezível o ímpio, mas estima os que temem o Senhor. O vencedor sentar-se-á comigo no meu trono. O que não falta ao juramento, mesmo em seu prejuízo, e não empresta dinheiro com usura, nem aceita presentes para condenar o inocente. Quem assim proceder jamais será abalado. O vencedor sentar-se-á comigo no meu amou-nos e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Vivia ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe de publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas devido à multidão não podia vê-lo, porque era de pequena estatura. Então correu mais à frente e subiu um sicômoro, para ver Jesus, que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou ao local, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, que eu hoje devo ficar em tua casa.
Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isto, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se em casa de um pecador. Entretanto, Zaqueu apresentou-se ao Senhor, dizendo: Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se causei qualquer prejuízo a alguém, restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porque Zaqueu também é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Zaqueu também é filho de Abraão, diz Jesus. Jesus olha para este homem como um irmão, como alguém que tem de salvar. Por isso Jesus diz: hoje devo ficar em tua casa. Não é apenas uma vontade de Jesus, é um dever a salvação deste homem. Este homem que estava perdido pelo seu pecado, que tinha abandonado o povo, que se tinha colocado à margem, mas que sentia no fundo do seu ser esta força a impeli-lo para o bem. E às vezes era apenas preciso uma palavra de caridade para que esta vontade de ser bom pudesse avançar. Só pelo facto de Jesus ter olhado para Zaqueu e se ter feito convidado para ficar com ele, o homem muda de vida. Ele próprio diz: toma a iniciativa, Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens. Vou restituir o que roubei, 4 vezes mais. É isto que Deus quer de nós. Que nos deixemos tocar em cada dia pelo encontro com Cristo, seja nos sacramentos, na missa ou na confissão, seja na oração que fazemos, ou de manhã ou à noite, seja nas leituras de meditação da Bíblia, para encontrarmos Jesus que nos abraça, que diz: Ele tem o dever de nos salvar. Não é uma coisa que Ele faça apenas porque não tem mais nada que fazer. É porque, de facto, a vocação de Deus é a salvação do homem. Porque o seu amor por nós é tão grande, nada nos pode afastar disso. E depois escutávamos o livro do Apocalipse, que vamos lendo nestes últimos dias do ano litúrgico, que nos fala dos apelos que Deus faz às igrejas para assumirem a sua responsabilidade, para não se deixarem enredar por aquilo que é a normalidade da vida. Sobretudo, quando fala à igreja de Laodiceia, que é morna, que nem é fria nem é quente, é indiferente, deixa-se andar numa passividade, de facto, quase de quem vai numa autoestrada sem se dar conta da paisagem que está, da origem de onde vem e para onde vai, porque vamos assim automaticamente. E às vezes a nossa vida entra nesta dimensão automática, rotineira no mau sentido, de muito deixa andar. É tudo a mesma coisa, não consigo fazer nada e, portanto, não vale a pena esforçar. Deus não quer isso. Deus quer gente comprometida. Deus quer gente que é de corpo inteiro e que assume as responsabilidades do seu caminho, da sua vocação. Mesmo que seja para o mal. Porque para o mal depois posso descobrir que está mal e que tem de mudar de vida. Quem está no meio, de facto, é quem nunca se quer pronunciar. É de quem nunca quer tomar uma posição. É de quem quer viver a vida
a agradar a este e àquele, quase como canas agitadas pelo vento, como acontece em tantos casos que nós vemos no nosso mundo, que andam à procura da aprovação para saberem se o caminho é este ou aquele, sem pensarem de facto qual é o caminho certo. Seguem os outros, seguem as modas, seguem a opinião pública, sem tomar consciência daquilo que implica isso. Então, por isso é que Zaqueu também é uma lembrança importante na nossa vida. Porque Zaqueu de facto era um pecador, era um publicano, era traidor, digamos assim, à pátria, porque recolhia os impostos para os invasores, para o Império Romano. Mas este homem era reto e quando descobriu que estava no caminho errado, assim como São Paulo depois, mudou de vida. Peçamos ao Senhor que nos ajude a tomarmos uma decisão, a deixarmos-nos tocar pelo amor de Deus, pelo calor das suas palavras, para mudarmos de vida, para não sermos mornos, mas para assumirmos a responsabilidade da nossa fé e procurarmos com Deus seguir o caminho da retidão. Irmãos e irmãs, o convite à conversão dirige-se a todos os pecadores, como Jesus o dirigiu a Zaqueu, chamando-o do pecado à fé e ao perdão. Oremos a Deus, Pai de bondade, e digamos: ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja de Deus e os seus ministros estejam prontos a acolher os pecadores e a ajudá-los a converter o coração, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que aqueles que se convertem ao Senhor após uma vida de pecado e desordem sintam o acolhimento caloroso dos fiéis, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os pastores, cujas obras não são perfeitas, despertem do sono da morte em que caíram, escutem a voz do Espírito e se arrependam, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os fiéis que não são frios nem são quentes, ouçam a voz de Cristo que bate à sua porta e se deixem reanimar pela sua palavra, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que todos nós, pecadores, peçamos a Deus os sentimentos de Zaqueu e um arrependimento tão sincero como o dele, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pondo no coração de todos os pecadores um grande desejo de ver Jesus e de o receber em sua casa, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, os dons do vosso povo, ao celebrarmos o memorial da caridade infinita do vosso Filho, e pelo exemplo e intercessão dos santos, confirmai-nos no amor para convosco e para com o próximo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida dais-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai a mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou quem entreis em pecado, mas de palavra que serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
núpcias do Cordeiro. Felizes os convidados. Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Felizes os convidados. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Felizes os A mão do Senhor fez prodígios, a mão do Senhor foi magnífica. Não morrerei, mas hei de viver, para anunciar as obras do Senhor. Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Felizes os convidados.
escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus, nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Oremos. Deus da bondade infinita, que nos fizeste saborear o alimento da salvação, fazei que imitemos a caridade de Santa Isabel, para participarmos também na sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.